Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável. E aí, tudo bem? Mais um Porto e Baixada, eu sou o Felipe Foli, que bom ter você por aqui. TH Mais Band todo sabadão falando sobre o Porto para quem não é do Porto. É teu caso? Bem-vindo, tamo junto, você vai ficar por dentro de todos os assuntos, inclusive do AgriShow, que é a maior feira do agro do Brasil, que teve a presença da Autoridade Portuária de Santos e, claro, a gente foi falar com o Anderson Pomini. O agronegócio brasileiro bate recorde em cima de recorde. Hoje somos os maiores exportadores do mundo. Boa parte dessa produção passa pelo Porto de Santos. Isso representa 52% na balança comercial brasileira. Vou conversar com Anderson Pomini, que é presidente do Porto de Santos. Isso significa que o porto é altamente estratégico para o Brasil. É vital. Porto de Santos é a janela conectada com 200 países e 600 locais de destino. 52% do agro brasileiro passa pelo Porto de Santos. E que investimento o Porto de Santos está fazendo no sentido de aprimorar ainda mais esses canais para a balança comercial brasileira? Bom, o Porto de Santos cresce todos os anos. Ele é um hub multipropósito e movimenta todas as cargas, em especial o agro. Então o Porto fez um planejamento para os próximos 20 anos para um investimento muito forte nos acessos, para que os caminhões cheguem ao Porto de Santos e peguem a mercadoria que vem principalmente da China industrializada e distribua para o interior do país. Então, essa logística perfeita que nós buscamos, o investimento maciço também nos acessos, nas perimetrais, no aprofundamento do canal, para que o porto receba os grandes navios, aqueles que transportam até 14.400 containers, o que equivale a 7.200 caminhões, um único navio. Então nós faremos um investimento para os próximos 5 anos de 12,5 bilhões de reais. É o maior investimento da história do Porto de Santos numa janela de 5 anos. A gente faz um recorte sobre o agronegócio e já vê o impacto positivo em relação ao Porto de Santos. Agora, boa parte também da economia brasileira tem no Porto a sua estratégia para conquistar novos mercados. 30% da corrente comercial brasileira passa pelo Porto de Santos. Como eu disse, o porto é conectado com 200 países. E diferente de outros portos mundo afora, Porto de Santos é um hub que movimenta grãos, mas movimenta celulose, movimenta aço, suco de laranja, movimenta produtos industrializados. Então, essa janela de conexão com o mundo merece um investimento para a boa infraestrutura. Que o nosso gargalo na logística brasileira é a boa condição para escoarmos os produtos. Daí a necessidade desse investimento do Porto, governo federal, com os governos estaduais, pensando nas rodovias. Tudo que chega e sai do Porto de Santos, 60% utiliza rodovia, 30% utiliza ferrovia e 10% dutos. Principalmente os gases, os óleos que chegam ao Porto de Santos e são distribuídos para a capital de São Paulo em especial. Então, o Porto, ele busca essa conexão com o agro, razão pela qual nós estamos aqui, na feira que homenageia o agricultor, que é a AgriShow. E o Porto de Santos tem um stand aqui justamente para conversar de perto com os produtores brasileiros. O túnel Guarujá-Santos vai sair do papel? Sai, depois de 97 anos de história. E veja, esse é um debate mundial. Eu estive agora na Dinamarca, que está construindo um túnel que vai conectar com a Alemanha. Lá são 19 quilômetros. O Hitler projetou esse túnel há mais de 100 anos. O nosso também tem 97 anos de debate. Mas por que vai sair? Porque o edital já está na rua e o Porto de Santos tem 50% do valor, que corresponde a 3 bilhões de reais em caixa, já disponibilizado para isso. Os outros 50% serão aportados pelo governo do estado.
Então, edital na rua, julho nós faremos a seleção das empresas, em agosto leilão e novembro inauguração do canteiro de obra. Quem aí tá ansioso? Túnel Santos-Guarujá em breve vai estar aí, né, funcionando. Então, a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, junto com algumas autoridades do Brasil, foram lá para as Europas. Sim, o negócio tá chique. Foram conhecer, em breve, o maior túnel submerso do mundo, gente, entre a Alemanha e a Dinamarca. Vai fazer essa ligação ali no Estreito do Mar Báltico. O negócio vai ser chique demais. Então, o pessoal foi ver para trazer essa tecnologia para cá. Vamos ver isso? A comitiva brasileira foi recebida na sede da Maersk, em Copenhagen, uma das maiores operadoras portuárias do mundo, com a presença em 135 países e ainda atuação em 374 portos ao redor do planeta. Além disso, o grupo também participou de uma reunião com o presidente da Comissão de Transportes do Parlamento dinamarquês. A conversa teve foco em compartilhar experiências dinamarquesa na execução de grandes obras de infraestrutura, como o túnel que liga a Alemanha à Dinamarca e a ponte de Copenhagen a Malmö. Muito importante, enquanto a gente está nessa missão aqui na Europa, o Parlamento Brasileiro, o presidente da Câmara dos Deputados, criou uma comissão exclusiva para fiscalizar cada etapa dessa obra do túnel Santos-Guarujá, para acompanhar de perto, para garantir que o cronograma seja cumprido. E eu tive a honra de ser escolhido para presidir essa comissão, que vai aumentar a nossa responsabilidade de acompanhar cada passo, cada etapa, para ter a certeza de que esse túnel vai sair. Sim, esse é o nosso objetivo. Estão muito à nossa frente, tanto na obra quanto nos procedimentos utilizados. É importante que a gente possa aprender com quem está fazendo bem feito, que é o caso aqui da Alemanha junto com a Dinamarca. Então nós certamente vamos levar práticas relevantes para o Brasil, para que a gente possa garantir a obra ser entregue com agilidade e tirar esse importante projeto do papel que é aguardado há 100 anos pela comunidade da Baixada Santista. Essa visita que fizemos a 2 túneis, a 2 modelos diferentes, um só submerso e o outro também com ponte, foi extremamente importante para podermos levarmos ideias para o Brasil. Essa interação também entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a atividade produtiva também é muito importante. Eu acho que é um papel da Frente Parlamentar e também do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, exatamente desenvolver esse conhecimento, levar esse conhecimento para o Brasil, para que possamos adotar as boas práticas em nosso país. Experiência riquíssima, prazerosa, interessante, que com certeza aprimorará o dia a dia do setor portuário nacional. Os grandes líderes da área estão aqui reunidos e puderam contemplar as experiências mais bem-sucedidas dos países mais prósperos do setor. Essa visita servirá para o aprimoramento do nosso país no setor que influencia o PIB de forma marcante. Bom, eu tô aqui com Elias Carneiro Júnior, ele que é presidente do Sindifisco Nacional. E aqui no nosso programa, Elias, a gente sempre traduz para a nossa audiência alguns assuntos que a gente não sabe nem como lidar ou entende um termo, mas não entende direito. Então, o que é um auditor fiscal? Começando já por aí, tudo bem? Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui com você. Feliz a poder gente. Levar aos telespectadores a importância desse tema, né, de uma carreira tão importante na estrutura do país. Sim. O auditor fiscal, ele é um profissional ligado ao Ministério da Fazenda e ele tem 2 grandes ramos de atividade. Certo. Ele trata do comércio exterior, do controle das cargas que entram e saem do país. E um outro ramo muito importante é controlar a arrecadação dos impostos internos do país. Neste momento, nós estamos vivendo imposto de renda, é o auditor fiscal que cria a legislação e que controla a arrecadação. Então, nós temos essas 2 grandes vertentes. Tá. Aqui na Baixada Santista, o Porto de Santos é muito forte. Representamos em torno de 33% a 34% de toda a carga que circula no Brasil. Uau, então, os auditores fiscais têm a principal função, é a última autoridade que libera uma carga, tanto para importação, que é a entrada do país, como para exportação. Por exemplo, quando nós temos a importação de um pneu, quando nós temos a importação de um volante em um veículo, compete ao auditor fiscal não só ver se os tributos estão recolhidos, como se as exigências da legislação, como, por exemplo, Inmetro, está sendo cumprida.
Cumprida todas essas formalidades, o auditor fiscal libera a carga e ela segue o seu curso normal. Esse é o papel, em resumo, do auditor fiscal. Claro que nós temos outras funções, como, por exemplo, o combate ao narcotráfico, drogas e munições ilegais. O auditor também faz isso. Tem também essa importante missão, juntamente com outros órgãos que trabalham em conjunto com a Receita Federal. Muito bem, agora com as tecnologias, inteligência artificial, o mundo está mudando, não é mesmo, Elias? Para vocês também está entrando essa tecnologia na parte tributária, em todo esse seu processo aqui ou não? Felipe, a inteligência artificial ela veio para ficar. A Receita Federal é um órgão tecnológico de ponta. Desde o início da internet, em outubro de 93, a Receita Federal já estava se antecipando, entregando para os auditores, inclusive a mim, um equipamento que chamava naquela ocasião notebook, que hoje é um notebook menor. Já tinha isso. Laptop. Exatamente, em outubro de 93. Você vê como nós estamos avançados. A Receita Federal tem hoje a estrutura organizacional, os equipamentos mais modernos do mundo em termos de tecnologia. Então, nós temos que, evidentemente, ter a inteligência artificial. E é engraçado, como o processo histórico vai vindo, e nós, enquanto autoridades fiscalizadoras, temos que acompanhar esse processo. Se há 20 anos atrás a gente ficava de olho na carga que estava sendo passada na importação e na exportação, hoje, além da carga, a gente vê a pessoa jurídica e a pessoa física. Explico melhor. Se você tem uma empresa que está fazendo uma importação de $1 milhão, por exemplo, o próprio sistema vai avisar o setor de inteligência nosso de que essa empresa não tem capacidade financeira para estar fazendo essa importação. Nós temos que ver o que está acontecendo. Entendi. Não que ela esteja equivocada, que ela esteja errada, mas nós temos que averiguar de onde é a origem do dinheiro. Então, isso também é um viés muito importante hoje na fiscalização. Evidentemente, além da inteligência artificial, nós temos alguns parâmetros criados, que a gente chama de parametrização, que é como é que a gente seleciona uma carga com uma fiscalização mais rígida. Ou seja, a inteligência artificial a serviço da sociedade brasileira. Muito bem. A gente vê aqui, no seu jeito de falar, você é muito bem posicionado, né? Sabe o que quer e a gente sabe que também tem uma batalha aí pelos direitos de vocês, por essa valorização também dos auditores fiscais. Me fala um pouco desse momento que vocês estão vivendo. Olha, o auditor fiscal, por ele ser uma autoridade essencial na estrutura de um país, assim como a polícia, assim como o Poder Judiciário, nós temos um papel muito definido pela Constituição. Nós temos que controlar toda a arrecadação e controlar toda a mercadoria que entra e sai do país, como eu falei no início. Perceba o seguinte, 75% de toda a arrecadação tributária do país passa pela Receita Federal e, consequentemente, passa pelo auditor fiscal. Nós temos que buscar a cada dia a valorização do cargo. Nós estamos, neste momento, com um problema grave, que o governo federal não está cumprindo um acordo que tem conosco e nós temos há 150 dias em mobilização, alguns setores com operação padrão, chamado popularmente de operação tartaruga, e outros setores com greve. Que o governo federal abra uma negociação conosco e nós temos a informação de que isso vai acontecer para que a gente possa pôr fim a essa mobilização, essa questão salarial que nos perturba bastante, nos perturba tanto para os auditores ativos e nos preocupa bastante pelos auditores aposentados, que ajudaram a construir esse país. Nós não podemos esquecer isso. E o auditor fiscal é um profissional que não pode trabalhar com má remuneração. Ele é um profissional que tem muita responsabilidade e a Receita Federal é um órgão de excelência. E para ter um órgão de excelência, nós temos que ter profissionais de excelência e que a profissão seja financeiramente atrativa. Muito bem, obrigado, Elias. Eu que agradeço. Valeu por essa, tá bom? Até breve. E aí, tá gostando do nosso programa? Então não saia daí, porque já já a gente volta com muito mais Porto e Baixada. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro.
Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. É de Mato Grosso do Sul que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Inovação e tecnologia para um dos produtos mais sustentáveis do planeta. Há mais de uma década, nossa operação é guiada por valores que tornam a Eldorado Brasil uma das mais modernas e eficientes empresas de celulose do mundo. Tecnologia presente na floresta, na logística e na indústria. Mas, acima de tudo, está a nossa gente que faz da Eldorado Brasil uma empresa eficiente e sustentável. Ó, essa passada aqui, eu devia estar na Copa Porto, viu? Fui jogador, né, gente? Aliás, tem muitos trabalhadores do Porto que jogam muito bem e por isso vão fazer parte da Copa Porto. A RF Sports, junto com a TH+ Band, estão promovendo esse evento fantástico. Inclusive, já teve sorteio aí dos grupos e tal, e a gente sempre vai mostrar os craques por aqui na nossa tela. A Copa Porto 2025 já teve seu pontapé inicial. Isso porque, na noite desta segunda-feira, aconteceu o Congresso Técnico da competição, que irá agitar o setor portuário da Baixada Santista. Ao todo, mais de 400 pessoas, entre atletas e comissão técnica, irão representar as 18 equipes participantes dessa edição, que tem o primeiro jogo marcado para o próximo dia 12 de maio, no Clube Portuários, em Santos. De acordo com Fábio Sartori, diretor da RF Sports, que é a organizadora da Copa Porto, essa é a maior competição já realizada. Terceira edição, a primeira nós fizemos com 12 equipes, a segunda 16 e a terceira 18 equipes. Então isso mostra o crescimento da competição, o envolvimento desse ambiente portuário, e a nossa expectativa é fornecer mais uma vez uma experiência positiva a todos os mais de 300 atletas que passarão a jogar a edição de 2025. Os times foram divididos em 6 grupos de 3 equipes cada, que irão enfrentar os adversários de outras chaves, realizando 3 jogos. De acordo com o regulamento, ao término da primeira fase, os 8 primeiros colocados na classificação geral irão garantir vaga na Série Ouro. Já os times que ficarem entre a 9ª e a 16ª colocação seguem para a disputa do título da Série Prata. E esses foram os grupos sorteados. Grupo A, Movecta, Coopertrans, Indaiá Logística. Grupo B, Bandeirantes da Equimar, GBM Logística e Dínamo. Grupo C, Rumo Logística, TEG e TES. Grupo D, Transtec, Autoridade Portuária e FIPS. Grupo E, Deep Logística, Grupo Visual e Brasil Cold Storage. E Grupo F, Eldorado Brasil, Grupo Bravante e Paulista Terminais. E a FIPS, empresa que teve o time campeão no ano passado, já está no preparativo para o início da competição. Os ânimos estão bem agitados, né? A gente recentemente passou por uma peneira, né? Como a gente fez ano passado, processo seletivo interno nosso. E aí o pessoal que já foi convocado ali, o pessoal está bem empolgado ali, né? Sabe a importância que é a Copa Porto, sabe a estrutura que é. Então, ano passado também a gente teve uma grande repercussão interna, né? E esse ano a expectativa é a melhor possível. E a Copa Porto conta com patrocinadores e apoiadores para fazer dessa a maior edição da competição. Nossa empresa, ela tem na carteira de clientes times de futebol.
E nada mais justo do que a gente patrocinar e incentivar o esporte. A Gelog ela tem dentro do seu DNA, né, sempre incentivar o esporte, né, o social também. Segundo ano participando, eu acho que é muito importante, primeiro para incentivar realmente a atividade física, né? Não só para os nossos colaboradores, como também as pessoas que assistem. Grandes empresas fazem parte desse projeto, tanto jogando quanto apoiando nesses eventos. E a TH+, pelo segundo ano consecutivo, é a emissora oficial da Copa Porto. Esse é o nosso Porto e Baixada. Aqui tem assuntos do Porto e até um futebolzinho, né, para você que gosta. Ó, toda semana a gente vai estar trazendo todas as últimas novidades da Copa Porto. Vamos ver esses craques e em breve o campeão. E aí, gente, ó, estamos aqui diretamente da Gold Containers, estou com o Igor, diretor comercial. Tudo bem, Igor? E tudo bem, Felipe? Ótimo! Bom, hoje a gente vai falar sobre os containers, porque a gente só vê no Madeiro, né? Vai lá no Madeiro, vai comer gostosinho. Nossa, isso é um container. Não, o container de verdade é isso daqui, ó, que tá em todo canto, em cima dos caminhões, em cima dos navios. Então hoje vamos falar sobre isso, você vai entender tudo e mais um pouco. Primeiro de tudo, Igor, o que é um container, cara? Cara, um container é basicamente o que chamamos de baú, certo? Então ele vai ter a funcionalidade de fazer a armazenagem de um produto, seja o produto refrigerado, necessitante da unidade refrigerada, ou a unidade seca. E para isso a gente tem os dois tipos, a gente tem a unidade reefer e a unidade carga seca, né? A unidade dry, que a gente diz. Beleza, vamos só traduzir pra galera. Quando a gente fala de carga seca, o que é carga seca? Carga seca é tudo que não se faz necessário o ato do refrigerante. Então, por exemplo, quando a gente está falando de latinha, armazenagem de latinha, a latinha ela não precisa necessariamente ter ali a parte refrigerada ou a parte congelada. Tem um maquinário fazendo essa função. Então, se a gente quer armazenar latinha, a gente pode armazenar no container carga seca, no container de carga seca. Não precisa ter a parte refrigerada, não precisa manter uma temperatura. Só que aqui, eu tô sabendo que vocês também estão trabalhando com agro. E o agro hoje necessita disso, certo? Sim. Hoje, em algumas vertentes do agro, então, por exemplo, para pessoas que querem fazer armazenagem de sementes, eles precisam da unidade refrigerada, até pro motor, né, para essa máquina, esse maquinário, fazer esse serviço de resfriamento da semente. Então, para a semente, para o pessoal que trabalha com agro, que precisa desse tipo de armazenagem, o reefer é a unidade ideal hoje para eles. Inclusive, se você não necessariamente quiser fazer o resfriamento da sua carga, você pode trabalhar com o reefer como como eu posso explicar, talvez uma unidade que vai manter a temperatura, porque mesmo sem o maquinário, ele tem toda a estrutura que permite um isolamento, tanto acústico, mas isso nem se faz tanto necessário, mas o isolamento térmico principalmente. Legal. O mais interessante, sabe o que é? Olha só o container, você vem em cima dos navios, eles vêm assim, um em cima do outro. Pode mostrar aqui, cara? É um em cima do outro, né? Aí vem, e aí você olha e fala, nossa. E aí depois eles colocam em cima desse caminhão. Então quando você vê na estrada, o caminhão é um container ali, todo encaixadinho. Quem que faz esse serviço? Essa máquina gigante aqui, ó. Ó que legal. Qual que é o nome dela, Igor? Então, essa é um dos tipos de máquina que a gente tem hoje, que é a Hyster Asa Delta. Hyster Asa Delta, ou tem um outro nome? Ou a Stacker. Que é a maior zona. Que é a maior. O que ela faz? Ela encaixa no container e leva esse container, parece videogame. Leva pra lá e pra cá e coloca, inclusive, em cima do caminhão. Inclusive, se ele puder, sobe e desce, por favor. É legal, aqui é Porto e Baixada, a gente traduz o negócio. Ó que legal. Só uma pausinha, mostra aqui também. Olha como é por dentro de um container. Olha aqui. Ó, como que é por dentro de um container? É assim, ó. Olha lá. É um espaço para armazenar, colocar as coisas. E hoje, inclusive, estão tendo até casas no interior de São Paulo, um monte de lugar, feitas com containers. Viva, né? Tem muita coisa que a gente sequer sabia. Agora, você falou aqui da máquina, vamos falar das tecnologias. O que mais está chegando de novo, Igor? Para as próprias fazendas, puxando para o lado do agro. Justamente, se você quiser mudar o seu ponto de armazenagem, eu tenho um silo aqui, mas eu vou ter outro silo em outro lugar. Você pode usar o container para fazer essa armazenagem e trazer mobilidade para sua armazenagem. Então o container, o container reefer, ele te permite ter essa mobilidade. Você tá vendo ali agora a máquina trabalhando e eu queria saber qual que é a altura que ela consegue carregar um container.
Cara, isso é variável de máquina para máquina. Mas, bom, falando que é o que vocês querem saber, o mais alto possível, geralmente as máquinas que têm a maior capacidade de levantamento de carga da própria unidade, geralmente chega a 8 de alto. Aqui a gente está vendo uma pilha que vai a 4 de alto. Então são 4 unidades empilhadas em cima da outra. 4 de altura, né, que você quer dizer aí? Metros aqui a gente vai ter mais ou menos, pode colocar aí 12 metros. Uau, olha lá subindo. Essa pilha, né? Ó, subindo. Olha lá que loucura, cara. Tem que ter a manha. Olha ali o operador, a máquina. E quanto mais alto a máquina consegue colocar o empilhamento, mais cara é a máquina também, certo, Exatamente, Igor? exatamente. Chega até 8 metros. Ele falou que foi para Manaus uma vez e viu uma máquina até 8 metros chegando. Que doideira. Agora, a gente falando em tecnologia, o container é uma tecnologia. 15, 20 anos atrás, os estivadores ficavam ali carregando saco, a granel e tal. Agora, consegue colocar tudo dentro do container. Sim. Consegue vir um navio muito mais cheio, é mais produtivo, a economia melhora também, certo? Certo, perfeitamente. E, inclusive, para o Brasil, essa foi uma melhoria que fez muita diferença na economia do nosso país. Né? E querendo ou não, a gente possui os maiores portos, a gente possuiu o maior porto da América Latina e grande parte dos maiores portos da América Latina estão presentes no nosso país também. E hoje a gente tem aí, diria que 60%, 50% do nosso trabalho nos portos é com container. Então isso fez uma grande diferença pra gente. E falando em tecnologia, digamos que vai sair aqui uma carga de container de Santos até Mato Grosso. Em off aqui, o Igor me explicou, eu queria que você falasse agora, tem como gerar energia para que essa mercadoria, para que os produtos não estraguem nessa viagem, certo? Sim, sim. Assim, eu diria que a grande dúvida que fica é justamente essa. Pô, eu vou mandar minha carga de uma região para outra, só que é muito longe. Como que eu vou, em que tomada que eu vou ligar esse meu maquinário? E a gente tem aqui a tecnologia que permite isso. Os gensets, eles são unidades que eles são à base de combustível e eles permitem essa geração de energia através do combustível neles abastecido. Então, ele vai acoplado no maquinário do container, permitindo que ele assim gere energia. Então, isso vai girar a base do próprio combustível que a gente pôr nele. Aqui é a nossa área de reparos. Então, todos esses gensets aqui estão sendo reparados para uma possível instalação em algum maquinário. Legal demais. Então, vai gerando energia, não fica sem a parte refrigerada e sempre tendo a manutenção. Bom, acho que é isso, hein? E a gente achando que era só restaurante que tinha container, né, gente? As casas novas, aqui você tem uma economia girando com muita tecnologia e gente séria trabalhando. Obrigado, viu, Igor? Eu que agradeço, Felipe. Muito bom, obrigado. Prazer recebê-los. Valeu. Gente, containers ou containers, não importa. Cada um fala de um jeito. Importante você entender como que é por dentro, como funciona e como movimenta a nossa economia. Porto Baixada está aqui para isso, para traduzir esse conteúdo relevante para você. Gostou? Então eu te espero no sábado que vem. Se você quiser sugerir alguma pauta relevante, manda aqui no nosso WhatsApp, porque o nosso time está cuidando de tudo. Até! Tchau! Porto e Baixada. Oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto. A força que movimenta. Engext Engenharia. Comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil. Uma empresa eficiente e sustentável.